E aí, gente, nós somos os Lebudetes. Não se esqueçam de se inscrever no nosso canal no YouTube, de curtir nossa página no Facebook e também dar uma olhadinha no WhatsApp, porque nossos programas estão circulando por lá agora. Ah, e também podemos lembrar que no Facebook, na página Lebudetes, deixamos um link para você deixar o número do seu WhatsApp. E toda vez que sair um novo programa, você vai receber. Não se esqueça de divulgar o link para os seus amigos também. Oi, gente, eu sou a Karen. Eu sou a Ana Carolina, Júlia, e estamos aqui hoje com Andréia Oliveira. Oi, gente, eu sou a Andréia, coordenadora da Mocidade da Casa de Cultura Espírita aqui em Mesquita. Então, hoje vamos falar sobre a homossexualidade. Atualmente, o assunto homossexualidade tem trazido para nós uma grande dúvida, né? Um grande questionamento. Por que uma pessoa é homossexual? É realmente uma opção ou é algo que ela não pode escolher? Ser homossexual é errado? E esses são alguns questionamentos comuns quando se entra nesse tema. E no segundo livro dos Espíritos, na questão 200, Kardec pergunta: os espíritos têm sexo? E os espíritos respondem: não como entendeis, porque os sexos dependem da constituição orgânica. Há entre eles amor e simpatia, mais baseados na afinidade de sentimentos. E ainda nas perguntas seguintes, Allan Kardec pergunta: o espírito que animou o corpo de um homem pode animar o de uma mulher numa nova existência e vice-versa? E sabemos que sim, que podemos vir, os espíritos podem reencarnar no corpo tanto de homem quanto de mulher, até porque o espírito não tem sexo. E isso vai depender da necessidade que você tem naquela encarnação. Que é o que ele fala na pergunta seguinte, né? Que ele pergunta se a gente escolhe qual o corpo. E aí, na verdade, vai vir dessa questão. Então, como fica a homossexualidade segundo a doutrina espírita? Por que uma pessoa é homossexual? Isso é escolha dela? Então, vamos começar fazendo pergunta em cima da pergunta. Quem aqui escolheria ser homossexual? Passar por todas as dificuldades sociais que as pessoas que são diferentes da sociedade passam. Até porque a gente escolheria o que é mais fácil, né? Por que uma pessoa é homossexual? São motivos tão variados, né, que não daria para a gente resolver essa equação. Tudo que a gente fala em termos de reencarnação não é matemático, né? Por que alguém é branco e alguém é preto? Por que alguém tem tendência a ser dessa forma e tem tendência a ser daquela forma? Nada é matemático. Cada pessoa é uma pessoa com uma bagagem de vida que vem lá de trás de tudo que a gente já passou. Então, como a gente querer responder o que faz de alguém de uma forma ou de outra, né? E essa bagagem, só a mesma pessoa que vai saber quando ela desencarnar, que aí ela vai ver o porquê que ela passou por aquilo tudo, vai passar lá o filmezinho da vida dela lá, o momento dela, e aí ela vai ver o porquê que aconteceu aquilo, ela vai descobrir lá do outro lado. Na verdade, a gente vai descobrir o que fez com que a gente tivesse aquela tendência, sim, né? E não porque que a pessoa teve essa orientação sexual na encarnação, porque a gente tem uma escolha. A escolha não é entre ser ou não ser homossexual, ou seja, a escolha não é entre ter desejo sexual por pessoas do mesmo sexo ou ter desejo sexual por pessoas do sexo oposto. A opção que a gente tem é assumir isso e viver uma vida verdadeira ou não assumir isso e ficar vivendo partido durante uma encarnação inteira. O que será que traz mais ganhos e mais perdas para a nossa encarnação atual? Então, para deixar claro esse debate, e ser homossexual, será que é errado? Bom, eu acredito, a gente não tem nas obras nenhum dizendo é certo ou errado diretamente, mas vai do nosso entendimento, que o Cristo, ele sempre pregava que a gente tinha que amar o próximo como a si mesmo. Se a pessoa ela está vivendo com outra, mesmo que seja do mesmo sexo, e ela está amando verdadeiramente aquela pessoa, o que as outras acham como errado, independe, porque as outras, ela não está fazendo nenhum mal ao próximo, ela amando uma pessoa do mesmo sexo. As outras pessoas
se ofendem por conta da questão dos padrões sociais que a gente tem muito rigorosos do que é certo e errado, da questão dos padrões sociais que a nossa sociedade foi construindo ao longo do tempo. Então, tudo que está fora do padrão, a gente exclui. Como uma criança que quer brincar com um menino que quer brincar com uma boneca. Não pode, porque o padrão social diz que o menino tem que gostar de carrinhos e de bolas. Então, tudo que sai do padrão é tido como errado. A Júlia me fez lembrar, né, da nossa Emerge, agora último, que fala que diferenças não são defeitos, né? Então, nós somos diferentes baseados em alguma coisa. A gente tem que ter uma referência para ser diferente daquilo. Então, o homossexual é diferente do heterossexual, mas não é melhor nem pior, assim como vice-versa. A gente pode pensar, será que ainda existe muito preconceito no meio espírita quando falamos sobre o assunto? Então, Andréia, como é para você abordar esse tema em conversas e grupos de jovens, como a mocidade, né? Com os jovens é sempre mais fácil, Júlia, porque o jovem ele é mais aberto para compreender o que a gente está vivendo hoje, né? Vou voltar a citar o Emerge, né? E foi falado muito sobre homossexualidade no grupo que eu participei, e a gente observa que o jovem consegue conviver sem preconceito, né? Tanto o jovem heterossexual convive com o homossexual, como o homossexual convive com o heterossexual, porque o preconceito e a discriminação, eles são inerentes ao ser humano. Então, tanto um discrimina o outro, como vice-versa, né? A gente observa que vem de todos os lados o preconceito. Quando a gente fala sobre homossexualidade com o jovem, com o adulto, a gente vê ainda muito preconceito. Ainda é um tema tabu. Alguns adultos, né, quanto mais maduro, que conviveram menos com tudo que a gente está convivendo hoje, a gente sente nas próprias palavras, mesmo que não seja abertamente, nas palavras, nas piadas, nas brincadeiras, a gente observa o preconceito guardado dentro do ser humano. Está implícito, né? Sim. A gente às vezes fala assim, não tenho preconceito nenhum, né? Mas quando a gente faz a piada, e aí a gente fala das minorias, né? Quando a gente faz a piada da loura, a piada do bêbado, a piada do homossexual, a piada do burro, a gente vai fazendo piada do português, a gente vai se dando conta de que a gente está rindo das nossas mazelas, das nossas dificuldades, né? E por que a gente ri? Será que nós não temos dificuldade também para vencer? A dificuldade de um é diferente da dificuldade do outro. E por isso que a gente não consegue compreender e aceitar muitas vezes, né? Enquanto a gente não aprende a lidar com as diferenças, a gente vai tendo as dificuldades que nós vivemos durante a história, por exemplo, né? No Holocausto da Segunda Guerra. Quantas pessoas, quantas vidas ceifadas naquele momento, pura e simplesmente por ser diferente. Diferente de quê? Diferente do povo que morava naquela região. E nós não vamos nem entrar na questão socioeconômica da época, né? Então, o que a gente faz? A gente tira da sociedade todo mundo que é diferente? Diferente de quem? Se a gente for tirar todo mundo que é diferente do Cristo, não vai sobrar ninguém. Acho que o planeta vai ficar vazio. Eu também, apesar de não ter a mesma experiência com a Andréia, assim, com jovens, eu acredito que deva ser muito mais fácil lidar esses assuntos com o jovem, porque o jovem ainda não tem aquele pensamento construído, né? Ele simplesmente absorve o que ele vê e tenta organizar um pensamento. E os jovens atualmente têm outros pensamentos, então em constante mudança. O que acontece? Em cima do que a Aninha falou, é igual a gente vê às vezes em vídeos no Facebook, em outros lugares, de crianças que não têm preconceito nenhum, até questão racial, porque nelas ainda ela está naquela pureza dela, ela não teve o contato, muitas vezes ainda não teve o contato com o preconceito de fato. Para ela é diferente dela, mas é uma pessoa do mesmo jeito, é um colega. Agora, a partir do momento que os adultos começam a colocar os padrões para ela, não fica com aquela ali não, porque é diferente,
tem gostos diferentes, é de cor diferente, e colocar um monte de coisa, é espírita, coloca vários preconceitos em cima, a criança começa já a ter uma maldade inerente a ela. Então a mesma coisa com o jovem. A partir do momento, porque pode ter jovens que têm um preconceito, a gente vê gente ainda com seus 20 e poucos anos que vai agredir um homossexual na rua, mas aquilo também já está da criação dela, que é totalmente rigorosa, que fala que aquilo é errado, que é perversão. Às vezes tem uma bagagem religiosa contrária, que tem muitas religiões que a gente sabe que tem um preconceito rígido sobre isso, que acredita na cura gay, e aquilo vai formando o indivíduo. Pessoas, eu acho que muito também, pessoas públicas têm que ter muito cuidado com o que se fala. É importante a gente frisar, Júlia, que a questão de compreensão e respeito pelo semelhante, ela não está associada a ser jovem ou ser adulto ou ser idoso, né? Está associada à consciência de cada um. O jovem, por viver num momento, né, atual, em que a gente fala disso abertamente, convive com isso no dia a dia, tem uma possibilidade maior de compreender e aceitar, né? Na década de 50, de 60, isso era totalmente reprimido, proibido, né? Então eram verdadeiras aberrações, né? As pessoas consideravam uma monstruosidade você ser diferente daquele padrão social. E a respeito do casamento homossexual e da adoção? Qual é a sua opinião sobre o assunto, Andréia? O que se espera numa adoção? Se espera que essa criança seja tratada com respeito, com amor, que tenha educação, que receba valores, que tenha um lar. E 2 homens ou 2 mulheres não são capazes de dar isso para uma criança, né? 2 pais, porque são heterossexuais, ou seja, porque temos um homem e uma mulher, se eles se estapearem, se desrespeitarem, mentirem, traírem, eles vão estar dando um exemplo melhor para aquele espírito que reencarnou no lar com eles, porque eles são heterossexuais, né? E a questão do casamento, quando a gente fala de casar, a gente está falando de assinar um papel, a gente está falando de uma questão social. E o casal que vive durante 20, 30 anos junto, que constrói uma casa, que constrói bens, né? Patrimônio, eles não têm direito um sobre o outro, um não vai ter direito pela guarda dos filhos que criou junto com aquele parceiro durante todos esses anos, só pelo fato de serem do mesmo sexo. Compreendem que quando a gente começa a olhar com um olhar mais amplo a questão, saindo do nosso preconceito e olhando a questão como um todo, a gente começa a perceber que não faz muito sentido a gente falar do casamento homossexual, da adoção por pais homossexuais. Vale a pena a gente falar sobre as leis imutáveis da natureza, as leis imutáveis de Deus, né? E quando a gente está falando disso, a gente está falando de amor, de fraternidade, de respeito, de união, de carinho. Caridade, porque de a doação acaba sendo um ato de caridade. Isso não muda com o tempo, isso permanece. Então, o que a gente faz nessa encarnação, só nós é que vamos responder sobre isso. Agora, o que nós fazemos com o outro, isso implica o outro na nossa reorganização futura, né? Então, quando a gente vê alguém que está se relacionando com outra pessoa do mesmo sexo e a gente discrimina, a gente maltrata, a gente faz piada, a gente debocha, quem está se comprometendo mais? Nós que estamos indo contra as leis de Deus, vivendo fora do amor, fora da caridade, fora do respeito, ou essa pessoa que está vivendo com amor, com tranquilidade, com respeito, com uma pessoa do mesmo sexo? Até porque quando você fala disso, quando a pessoa ela faz o mal ao próximo, quando fala mal ou faz essas coisas que não são de acordo com o que a gente sabe, né, o amor, isso diz muito mais sobre a pessoa que está fazendo do que daquela pessoa que ela está agredindo. Tipo, se eu tiver preconceito com um homossexual, isso diz muito mais sobre mim, que estou tendo aquele comportamento com a pessoa, do que sobre da pessoa. E sobre a adoção, tem algumas pessoas que eu ouço muito assim, que tem um conceito
errado que falam que, assim, um casal homossexual vai adotar uma criança. E aí a criança não vai ter uma estrutura familiar certa. Como que vai ser a cabeça da criança? E muitos dizem também que essa criança será homossexual porque estará sendo adotada por um casal homossexual. E aí a gente volta ao início, quando a gente não escolhe, a gente quer ser homossexual, a gente não quer ser homossexual, entende? E volta nisso. E eu acho que o amor é muito maior do que essas coisas que as pessoas impõem, sabe? A criança vai ser homossexual, tipo, não, meu Deus, tipo, se preocupa que vai ser uma criança que vai ter um lar, sabe? Assim. Não vai ser mais uma que vai estar aí nas casas de adoção. E é o que a André falou também, da questão que eu acho bem importante. Essa criança não vai ter, como que você falou, de um lar... A estrutura, falam que uma estrutura familiar. Mas é o que a André falou. E um casal hétero que se agride, que o cara chega bêbado, a mulher ou o cara trai e tudo mais, tem briga, agressão... Isso também não seria um lar desestruturado? A questão da sexualidade é mais importante do que o amor, do que o amor para constituir um lar, uma família? Então, a homossexualidade sempre existiu. Não é uma coisa nova, não é, André? Não é uma coisa nova. Desde a época dos filósofos, depois na Roma Antiga, como a mulher era vista como um ser menos importante do que o homem, os homens se relacionavam sexualmente, não afetivamente, mas sexualmente com outros homens, porque eles se consideravam iguais. Então essa relação precisava partir daí. Mas com isso a gente não está querendo dizer que seja algo certo, que seja algo errado. O que a gente não pode nunca perder de vista é o respeito, o amor, a caridade e a humildade. E aí isso é para todo ser humano heterossexual, ser humano homossexual, ser humano pansexual, e tem várias outras denominações atuais que a gente até se perde. André, a gente agradece muito a sua presença, espero que você tenha gostado. Bom, Karen, eu é que agradeço a vocês, Karen, Aninha, Júlia, eu é que agradeço muito por estar aqui conversando sobre esse tema, que é um tema muito amplo, né? A gente falou só da pontinha do iceberg, a gente teria aí até uma encarnação inteira para conversar sobre o assunto. Ele tem vários desdobramentos, mas eu espero que um pouquinho do que eu trouxe tenha servido aí para o trabalho de vocês. Gostei muito de estar aqui hoje. Então a gente fica por aqui. Muita paz e luz para todos. Lê